métodos de estudos comprovados, métodos de estudos eficientes. Cara, não tem como você ser aprovado simplesmente sentando e ficando lendo, ou simplesmente assistindo às videoaulas. Não é assim que funciona, não é assim que se estuda. Um estudo sério, de verdade, eficiente, ele exige uma combinação de técnicas. Tá? A medida de cada ingrediente nessa combinação é que dá uma espécie de identidade às metodologias. Então, eu desenvolvi a doutrina das chaves, que é mais do que um método de estudos. São 4 chaves da aprovação na minha doutrina: mentalidade, organização, disciplina e método de estudos. Por isso que eu falo que é mais do que um método. O método é só uma das chaves. Por isso que eu falo que é uma doutrina. É uma doutrina de vida, inclusive, que eu apliquei, trouxe, né, do mundo de operações especiais e adaptei para os estudos. Então, é uma doutrina que uma das chaves é a metodologia de estudos. Beleza? Essa metodologia tem toda uma identidade que eu dei a partir de tentativas e erros que eu aprendi e de estudos que eu desenvolvi e cheguei num balanceamento que eu julgo que seja o ideal. Outras pessoas chegaram em outros balanceamentos, em outros equilíbrios, mas geralmente, pessoal, as técnicas que são aplicadas e combinadas, elas não se diferenciam muito disso aqui, ó. Videoaulas, leitura, resumos, revisões, exercícios e simulados. Então, nenhum método de estudo que você vir por aí, ele vai fugir muito disso aqui. Tá? O que vai variar é quando que você vai aplicar mais uma técnica que outra, se você vai começar estudando por exercícios, né, e desconstruindo os exercícios, ou se você vai fazer exercícios depois, os resumos, se você vai fazer resumos em forma de mapas mentais, ou resumos direto ou topificados. Então, o que muda são algumas nuances que fazem diferença também, né? Mas, no geral, são essas 6 técnicas que você vai ter que aplicar para você conseguir fazer um estudo verdadeiramente eficiente. Videoaulas, leitura, resumos, revisões, exercícios e simulados. Vocês já viram que eu falei assim, exercícios e simulados, ou seja, simulado não é igual a exercício. Beleza? Existem objetivos diferentes a serem alcançados e existe um porquê de aplicar um e outro. Aqui não é o momento para eu entrar nisso agora, eu posso depois fazer uma aula, uma live só sobre isso. Não é o momento, mas já fica aqui a dica. Outra coisa, videoaula. Você não vai ser aprovado só assistindo videoaula. A videoaula tem um momento específico e ela deve cessar depois de um determinado tempo e você só deve recorrer a ela de novo em determinadas situações, que também não cabe aqui eu entrar, já fujo muito do tema, já é muito específico, eu posso depois fazer uma live só sobre isso. Se você quiser ter uma aula só sobre isso que eu estou dizendo, comenta aqui embaixo também, bota nos comentários que tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui para você, que eu trago aqui, eu faço um tutorial. Comigo não tem esse negócio de ficar escondendo o jogo, beleza? Não tem esse negócio, não. Eu quero que vocês sejam aprovados, sejam sendo meus alunos no Chave da Aprovação, sejam consumindo conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, não importa. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, beleza? Leitura, tem muita gente que tem medo de estudar lendo, fica ali nas videoaulas só. Isso também tem um momento, até um determinado momento você pode adiar um pouco o contato com o material escrito de leitura, né? Mas tem uma hora que não tem como você fugir dele, porque você não vai sair do lugar se você não encarar ele, esse desafio. Então, muita gente tem esse trauma, vamos dizer assim, de estudar lendo, né? Às vezes a pessoa pega um texto para ler, ela fica 1 hora estudando, 40 minutos estudando, às vezes 2 horas estudando, e quando termina de ler o texto, não lembra de nada do que acabou de ler. É impressionante. Isso já aconteceu contigo? Comenta aqui. Acontece comigo direto. Pô, estou estudando, eu acabo de ler e já não lembro do que eu acabei de ler, né? Por quê?
porque falta técnica de leitura. Existem técnicas que você pode aplicar ao longo da sua leitura para que você consiga reter o máximo de informação possível daquele texto ali. Então, não é simplesmente sentar e ler. Tá? Dá para fazer assim? Dá. Só que quanto tempo vai demorar? Né? Se você fizer desse jeito? 10 anos. Né? E não tem como você não desistir no meio do caminho, porque você não vai ver evolução. Quando você não vê evolução no seu estudo ou em qualquer atividade que você faz, o seu cérebro tende a te sabotar. Quando você faz uma coisa e o seu cérebro não percebe nenhum tipo de melhora, de evolução, ele entende que aquilo ali é um gasto de energia desnecessário. Ele vai falar para você, cara, não faz isso, não está adiantando nada. Né? Isso vai gerar uma série de neurotransmissores no seu cérebro que vai fazer com que você se desanime e não prossiga. Né? É uma parte um pouco mais técnica já, de neurociência, de dopamina, de noradrenalina, enfim, de hormônios também. Né? Também não cabe eu me aprofundar aqui, mas você precisa sentir a evolução dos seus estudos, beleza? Para que as coisas deem certo. Tranquilo? Pessoal, eu acho que eu não fui muito profundo para poder guardar o tempo, mas eu acho que eu também não fui muito raso. Né? Eu acho que eu consegui entrar um pouco legal nesses 3 pilares. Vou fazer um resumo para vocês e depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu reservo esse espacinho aqui no final da live para responder as perguntas, porque o legal da live é isso, poder interagir com vocês ao vivo. Tranquilo? Então, primeiro pilar que eu separei para vocês hoje, mentalidade vencedora e motivação, parênteses, propósito. Beleza? Motivação, parênteses, propósito. Segundo pilar, planejamento estratégico de estudos. Estabelecer prioridades, perceber a evolução dos seus estudos. Isso é muito importante para que você se mantenha na luta. Terceiro, aplicar métodos de estudos comprovados. Métodos de estudos que têm já um histórico de aprovação de outras pessoas, centenas, milhares de pessoas, pessoas diferentes. Se funcionou com várias outras pessoas diferentes, por que não vai funcionar com você? Então, busque métodos de estudos comprovados. Você vai evoluir muito mais rápido, vai ser uma mão na roda, quanto não vale o seu tempo. Né? Invista num bom método de estudos. Então, esses são os 3 pilares que eu separei para que você consiga estudar para os concursos policiais que estão abrindo em 2023, e isso vai colocar uma vantagem imensa de vocês na frente dos outros candidatos. Tenho absoluta certeza disso. Tem uma galera no Insta ali também que eu estou vendo,